Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, Rede Internacional de Justiça Fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Falar da Colômbia hoje é falar de esperança de justiça para todos. A reforma tributária mais significativa dos últimos tempos ocorreu e está sendo implementada na Colômbia e tem como objetivo maior não a sustentabilidade fiscal, e sim acabar com a injustiça fiscal que o povo colombiano sofreu por tantas décadas. Aprovada em fins de 2022, a nova lei tributária já está em vigor e faz com que os mais ricos contribuam mais com impostos, aumenta a arrecadação e permite que esses recursos voltem para a população em forma de políticas públicas, como saúde, educação e proteção ambiental. O exemplo colombiano de reforma tributária justa é o tema do episódio 45 do É da Sua Conta. Precisamos voltar alguns anos na história para entender como foi o processo que levou à aprovação dessa reforma tributária progressiva na Colômbia. Quem nos guia nessa volta ao tempo é a Mariana Matamoros. Ela é coordenadora de Justiça Fiscal na organização não governamental colombiana De Justicia. Debido a la pandemia por el COVID-19, obviamente el gobierno colombiano y praticamente todos los gobiernos... Devido à pandemia de Covid-19, o governo colombiano e praticamente todos os governos do mundo tiveram que obter diferentes recursos para subsidiar a população, que acabou ficando sem trabalho, e também para as microempresas afetadas, e, acima de tudo, para apoiar os diferentes programas sociais que já existiam e também para os novos que tiveram que ser criados. Infelizmente, a pandemia deixou diferentes consequências negativas na economia. Na colombiana, em 2020, a economia caiu 7%. Os índices de pobreza aumentaram. Diferentes microempresas e empresas tiveram que fechar. Obviamente, muitos assalariados perderam seus empregos. E foi um momento em que precisávamos de uma reforma tributária, porque precisávamos de novos recursos para poder continuar apoiando os diferentes programas sociais que existiam. Em 2021, o governo do então presidente Iván Duque apresentou uma proposta de reforma tributária que mantinha privilégios para corporações, enquanto aumentava consideravelmente o IVA, no caso do Brasil seria o ICMS, que é o Imposto sobre Bens e Consumos. E isso impactaria diretamente na vida das pessoas, já que aumentaria ainda mais o preço dos produtos que compõem a cesta básica. Bem, as pessoas não gostaram disso, porque a reforma tributária que estava sendo proposta naquela época praticamente ia cobrar só as pessoas e excluir as empresas. Embora o que se falasse naquela época é que era preciso a contribuição de todo mundo. Miles de colombianos dicen no a la reforma tributaria presentada por el gobierno, un paro nacional que quedó plasmado en las calles de Colombia. La reforma está incluyendo el IVA a prácticamente todos los productos esenciales. E foi assim que a questão dos impostos levou pela primeira vez a uma greve geral e protestos imensos. O governo ha retado al país e o país le está respondendo. A população colombiana tomou as ruas do país diversas vezes e exigia que não se aprovasse uma reforma tributária injusta. Llevamos 27 anos de pobreza interminável. Mais IVA, mais impostos, no pior momento. O governo, por sua vez, reagiu de maneira violenta. As ações policiais durante estas manifestações tiraram a vida de muitas pessoas.
Mas a revolta social levou à renúncia do ministro da Fazenda da época e fez com que essa proposta de reforma tributária deixasse de tramitar no Legislativo. Ainda em 2021, na gestão de Duque, foi aprovada uma proposta de reforma tributária, que elevava a tributação sobre empresas de 30% para 35%, mas que mantinha todos os privilégios fiscais delas. Com isso, ampliou-se a distorção da tributação corporativa no país, com uma carga tributária nominal mais distante da real. Isso é, ainda que a carga nominal de 35% pareça alta, na realidade as empresas são tributadas com uma carga muito menor devido aos diversos benefícios fiscais que elas têm. Além disso, adicionou uma sobretaxa ao setor financeiro, que permitiu ampliar a arrecadação. Sem mexer no IVA, essa proposta teve aceitação social e foi aprovada. Só que isso não era suficiente para a população colombiana, que queria mudanças profundas e ampliação de direitos sociais e ambientais. Me llamo Gustavo Petro e sou su presidente. E em 2022, a Colômbia elegeu Gustavo Petro como presidente, que junto ao seu ministro da Fazenda, Antônio José Ocampo, apresentou e aprovou em poucos meses de gestão uma reforma tributária. Não é complementar para nada. A nova reforma não é complementar à que foi aprovada no governo Duque, mas sim, avança várias coisas com base nos princípios de progressividade, equidade e especificamente a igualdade. Mariana, quais foram os fatores na sociedade que permitiram a apresentação e a aprovação tão rápida de uma reforma tributária progressiva na Colômbia? Um primeiro fator é a aprovação que o presidente Petro teve. Outros fatores são os estudos que vinham acontecendo há anos sobre a tributação e que de alguma forma permitiram uma pedagogia com a sociedade, mostrando que o nosso sistema tributário não era progressivo e que mudanças urgentes eram necessárias, especialmente na forma como vinham sendo gerados os benefícios fiscais para pessoas e empresas. Então, o que a nova reforma tributária fez foi acertar as coisas e gerar progressividade na tributação das pessoas físicas, para que quem tem renda mais alta possa declarar impostos mais altos. Declarar maiores tributos. O diálogo foi um dos pilares mais importantes para avançar nas negociações por uma reforma tributária que, de fato, fosse para a igualdade e justiça social. De agosto a novembro de 2022, o vice-ministro da Economia colombiano, o Diego Guevara, participou de encontros com vendedores informais, recicladores, lideranças sociais, empresários, trabalhadores rurais e muitos outros atores sociais para escutá-los e agregar as propostas destas categorias ao que se transformou na nova lei tributária do país. Esta é a primeira vez que os sindicatos, os trabalhadores... Esta é a primeira vez que os sindicatos, trabalhadores e muitos grupos sociais respaldam uma reforma tributária. Isso porque ela vai afetar os colombianos de mais alta renda, que são vistos como os beneficiários de muitas das reformas tributárias dos últimos 30 anos. As mudanças desta reforma incluem uma linguagem diferente. Essa reforma não é para a sustentabilidade fiscal, mas para a igualdade e justiça social. Sim, para a igualdade e a justiça social. Pois é, essa gravação não ficou boa, né? É que o Diego Guevara conversou com o É da Sua Conta durante uma pequena pausa na agenda. Só que ele estava em um lugar com muito ruído. Mas, como não é sempre que nós conseguimos falar com o vice-ministro da Fazenda e também temos a ajuda de um dublador, eu espero que você compreenda a mensagem dele. É impactante o que o vice-ministro Diego disse, de que o propósito da reforma tributária é contribuir para que a Colômbia se torne um país com mais igualdade, progressividade e eficiência do sistema tributário, e para promover justiça social.
Esse deveria ser o objetivo de todas as reformas tributárias. Diego, nesses diálogos com todos os setores da sociedade e para ganhar apoio do Legislativo, quais foram os maiores desafios para a aprovação desta reforma? É uma reforma, digamos, progressiva. É uma reforma, digamos, progressiva. Mas quando é preciso negociar com o parlamento, com os empresários e com muitos grupos, digamos, de poder, alguns pontos se perdem. Mas é parte da aliança política e eu creio que se avança passo a passo. Com a reforma tributária não se muda a estrutura do país de um dia para o outro, mas estamos dando os passos na direção correta. De 1990 a 2021, a Colômbia passou por inúmeras reformas fiscais. Mas a reforma aprovada no fim do ano passado, 2022, foi a primeira em que não se aumentou o valor dos impostos indiretos. Os impostos indiretos são aqueles que dizem respeito ao consumo, como é o caso do IVA na maioria dos países ou do ICMS no Brasil. Mas além desta medida, há muitas outras que iremos comentar ainda neste episódio que indicam que menos de 2% da população passa a contribuir mais com impostos. Estes menos de 2% são super ricos e grandes empresários. Diego, o que está sendo feito para garantir que esta nova lei tributária consiga de fato promover justiça fiscal e social na Colômbia? Quando falamos de negociar, quero dizer que é preciso conciliar muitos pontos. Tanto que esta reforma tinha como objetivo arrecadar 50 bilhões e no final conseguimos aprovar algo em torno de 20 bilhões. Podemos dizer então que o primeiro obstáculo é a realidade política, que não aprovou o que queríamos. Mas talvez isso seja possível em alguns anos. O ponto importante é que ficou nítido que esta é uma reforma para pôr fim à dívida social e que no parlamento serão votadas leis para aumentar o orçamento do país em temas sociais, na luta contra a fome, para aumentar o orçamento da educação e outras políticas sociais para os menos favorecidos. A reforma tributária aprovada em 2022 já é a lei de tributação vigente na Colômbia. Dentre as medidas que fazem com que quem tem mais contribua com mais, pessoas físicas que ganham mais de $2.000 líquidos por mês passam a pagar impostos. E quem possui patrimônios avaliados em mais de $640 mil também passam a pagar impostos patrimoniais. Já quem ganha menos de $2.000 por mês e é responsável por crianças ou idosos, vai pagar menos impostos. E ainda vai ter descontos se apresentar nota fiscal digital dos produtos que comprou. Bebidas açucaradas, comida ultraprocessada e plásticos terão impostos extras, bem como combustíveis fósseis. São os ditos impostos saudáveis e verdes, também conhecidos como um dos 4 R's da tributação com justiça fiscal, o R da reprecificação, que usa impostos para desencorajar o consumo de certos produtos que causam males às pessoas ou ao meio ambiente, ou também podem incentivar produtos e práticas bons às pessoas e natureza. E vai ficar mais difícil cometer abusos fiscais. Aqueles que reincidam na não declaração de ativos do que possuem ou inventam passivos, como gastos ou dívidas, a partir de $210 mil, vão para a prisão. E também vão parar na cadeia aqueles que repetidamente não pagarem impostos. Além dessas medidas, há outras para o fortalecimento da administração tributária, isenção para investimentos em inovação e tecnologia e redução de tarifas para pequenas e médias empresas. Todas essas medidas da reforma fiscal só serão efetivadas se houver uma administração tributária forte. E como a Grazi disse, na lei tributária colombiana que recém entrou em vigor, se prevê investimentos na Direção Nacional dos Impostos e Aduanas da Colômbia, a DIAN.
Uma das necessidades apontadas por Luiz Carlos Reis, diretor da DIAN, é dobrar o número de servidores. La recibo como uma entidade de alrededor de 10.000 pessoas. Recebi a DIAN com cerca de 10.000 servidores, o que, em comparação com os países típicos da OCDE, significa que falta bastante pessoal. Um país típico da OCDE, com uma população como a da Colômbia, seria perfeitamente normal ter o dobro de funcionários. A DIAN tem neste momento uma série de processos criados com trâmites feitos no papel, como acontece em muitas administrações tributárias ao redor do mundo. E também, como muitas delas, a DIAN está se preparando para fazer uma transição a uma entidade muito mais moderna, com processos com as possibilidades dos sistemas informáticos modernos. Meu trabalho desde que recebi, e espero que consiga, consiste em concluir essa modernização dos processos e das normas que os acompanham. E um ponto crucial é o aumento no número de funcionários para poder realizar todo o trabalho. Funcionários da entidade para poder dar abasto com todo o trabalho. Ampliar o quadro de funcionários é fundamental, considerando que a reforma prevê normas severas para punir os abusos fiscais, em especial o fortalecimento das penas para o delito de omissão de ativos, declaração de passivos inexistentes e fraude. Anteriormente, se o crime fosse descoberto, bastava pagar os impostos e os juros. Não havia possibilidade da pessoa ser presa por não contribuir da maneira correta. Aliás, essa é a situação atual no Brasil. Dos delitos, más personas van a estar expuestas al riesgo del inicio de una acción penal. E, por outro lado, logramos que para los... E nestes dois pontos, o que conseguimos avançar foi que mais pessoas vão estar expostas ao risco do início de uma ação penal. E as pessoas que, pela segunda vez, omitirem ativos, declararem passivos inexistentes ou que incorram em fraudes tributárias, receberão uma sentença penal que não poderá ser extinta nem mesmo com o pagamento do imposto, porque, do contrário, seguirão cometendo os crimes. Ou seja, na lei anterior, o Estado praticamente permitia que cometessem tais delitos, pois o castigo era apenas pagar o imposto com juros. Cobrar-lhes os impostos com interesses. Outra medida tomada por Luiz Carlos Reis ao assumir a direção da administração tributária colombiana foi atualizar a subdireção dos estudos econômicos para priorizar as estratégias de luta contra a evasão e o contrabando. Ampliar de 11 para 20 mil o número de funcionários na DIAN não se faz da noite para o dia. O diretor avalia que, na melhor das hipóteses, a ampliação vai demorar pelo menos um ano. E vale lembrar que cada auditor fiscal empregado traz muito mais recursos para o Estado do que os custos de mantê-lo empregado. O que já vem sendo implementado é uma política para melhorar as condições de trabalho dos profissionais da administração tributária, os nossos heróis e heroínas invisíveis. Obviamente buscamos não só quedarnos aí, sino também darles a los trabajadores da entidade. Obviamente não queremos ficar somente em benefícios monetários, mas também proporcionar um ambiente de trabalho no qual se leve em conta o bem-estar do funcionário, que a carga horária seja proporcional à sua capacidade, que possa ter tempo livre para ter uma vida familiar equilibrada. Além disso, já estamos implementando um enfoque de gênero e de economia do cuidado para ter em conta as necessidades das trabalhadoras e trabalhadores que têm responsabilidades em casa e que requerem flexibilidade, como, por exemplo, o trabalho remoto, o teletrabalho, para simultaneamente cumprir o trabalho como funcionário e as responsabilidades em casa. A tarefa é escutar estas necessidades, implementá-las e criar um ambiente de trabalho que se leva isso em conta. Pensamos que, ainda que não seja um substituto de um bom salário, que a entidade já tem, mas há que se gerar um complemento que atraia, inclusive, pessoas que atuam no âmbito tributário no setor privado, que paga muito bem. Pensamos que podemos atrair as pessoas de fora da entidade com uma combinação de salário monetário e de salário emocional e de bem-estar muito atraente. Emocional e de bem-estar é muito atrativo. Uau! E também estão nos planos da administração tributária colombiana a capacitação contínua de quem trabalha com auditoria fiscal através da Escola DIAN, que é uma subdireção dentro da entidade. Para Luiz Carlos, é fundamental que o pessoal da entidade se mantenha atualizado, tanto com as normas, que naturalmente mudam com frequência, mas também em relação às tecnologias. E ainda que os planos sejam bastante positivos, há muita oposição no país.
Uma breve leitura nos comentários dos tweets de Luiz Carlos Reis mostra que há muitas pessoas contrárias ao que o governo Petro vem implementando. Como convencer a oposição de que as reformas são para a justiça fiscal e social e que, portanto, beneficiam a toda a população? Creo que es importante mostrarle a la ciudadanía que los recursos del país se manejan con transparência. Acredito que é importante mostrar aos cidadãos que os recursos do país são administrados com transparência. Tivemos uma resposta muito favorável, por exemplo, no ano passado, quando, pela primeira vez na história do país, enviamos aos contribuintes uma carta explicando o destino do dinheiro dos impostos. Acredito que não é respondendo a estes tweets que vamos mudar a percepção das pessoas, mas sim através da implementação de uma série de políticas que, na verdade, respondam a um consenso nacional de que os que mais têm devem contribuir mais. Acredito ainda que estas vozes fazem muito ruído, mas não correspondem à maioria do eleitorado colombiano, que votou por um governo que prometeu, de maneira muito específica, fazer uma reforma tributária como a que efetivamente foi aprovada pelo Congresso. Como a que, em efeito, aprovou o Congresso. Esperamos que tudo isso se concretize. A Tax Justice Network valoriza o fortalecimento das administrações tributárias. E o É da Sua Conta já tratou do assunto em episódios anteriores, sendo que os episódios 44, 32 e 33 são dedicados aos heróis e heroínas invisíveis, os profissionais das administrações tributárias. Petro e Ocampo, atuais presidente e ministro da Fazenda na Colômbia, querem levar essa bandeira de justiça fiscal e social que já levantaram na reforma tributária justa em vigor na Colômbia para toda a região da América Latina e Caribe. Em 17 de janeiro de 2023, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Ocampo anunciou a realização de uma cúpula fiscal regional. Quem nos detalha é Sérgio Chaparro, líder global de política e incidência da Tax Justice Network. Sim, a proposta consiste em propor, a partir da América Latina ou do Caribe, uma agenda complementar ao acordo da OCDE para alcançar uma tributação global mais inclusiva, sustentável e equitativa. Ocampo declarou que os governos da América Latina precisam cooperar mais efetivamente. Disse que esta será uma de suas prioridades este ano. Haverá um pré-fórum em maio que terá como objetivo receber contribuições da sociedade civil, especialistas e acadêmicos para definir os temas de uma possível agenda de cooperação regional e discutir propostas concretas. As contribuições deste fórum formarão a base para a organização de uma cúpula latino-americana com autoridades políticas de alto nível em Cartagena, em julho. Sérgio, você fala muito bem o português. A gente só nota que você é colombiano porque você fala OCDE e não OCDE. Agora, quais são os objetivos dessa cúpula fiscal regional? O objetivo fundamental do processo é traçar um caminho para alinhar as políticas dos países latino-americanos para reduzir a concorrência fiscal e a corrida para o fundo Race to the Bottom na tributação de empresas, para maximizar a troca de informações entre as autoridades fiscais e para consolidar uma posição em bloco no debate fiscal global. Você disse que em maio de 2023 haverá um momento específico para a participação das pessoas e da academia. Como elas podem se engajar com essa iniciativa por uma cúpula fiscal regional? Entre as questões que a sociedade civil poderia incluir na agenda está um registro regional de ativos como ferramenta para proteger impostos efetivos sobre a riqueza, impostos sobre os lucros inesperados, como os introduzidos pela reforma fiscal colombiana para o setor extrativo, e outras medidas para melhorar a progressividade dos sistemas tributários da região. A Tax Justice Network e aliados regionais, incluindo a Rede Latino-Americana Caribenha de Justiça Fiscal e a Iniciativa de Princípios de Direitos Humanos em Política Fiscal, trarão seus conhecimentos e experiências sobre o assunto de forma coordenada para aproveitar ao máximo esta oportunidade.
Também dialogaremos com atores de outros movimentos, incluindo o movimento feminista, o movimento ambientalista, sindicatos, entre outros, para que eles possam contribuir para esta agenda. E o que se espera alcançar com a cúpula fiscal regional? O apelo para esta cúpula deve levar a uma agenda ambiciosa. Os países africanos já alcançaram ganhos importantes quando cooperam de forma mais eficaz e a América Latina tem uma oportunidade de ouro para estar à altura do desafio. No final do processo, se espera que seja feita uma declaração conjunta com compromissos dos países da região para avançar uma agenda ambiciosa global, regional e nacional. Esta agenda idealmente deveria ter implicações para os processos de negociação em curso na OCDE e nas Nações Unidas, incluindo um chamado para rever os acordos da OCDE para que eles realmente beneficiem a região e para apoiar a necessidade de uma convenção fiscal da ONU. Também poderia abrir possibilidades para uma agenda de negociações sobre questões fiscais em cenários como CELAC, CEPAL, a Comunidade Andina, entre outros. CELAC é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Sérgio, de que forma a reforma tributária justa da Colômbia poderia servir para esse processo de cúpula fiscal regional e influenciar uma onda de reformas tributárias justas na região? A região está atravessando uma situação macroeconômica da crise e precisa de recursos para garantir os direitos da população que se estão vendo afetados com a crise no custo de vida, com os problemas da economia global. Então, acho que a gente tem um momento oportuno para insistir na necessidade de uma tributação que mobilize recursos suficientes para garantir os direitos dos povos na América Latina. Este é um momento político onde também tem abertura por os cambios na orientação política de vários governos, incluindo o governo colombiano, que mostrou que é possível fazer uma reforma tributária progressiva como uma prioridade fundamental e pode dar um exemplo para outros países sobre as medidas que poderiam ser incorporadas nas futuras reformas tributárias progressivas e progressistas na região. E, Sérgio, você também disse que um dos objetivos da cúpula pode ser aumentar a cooperação regional para formar um bloco latino-americano nos debates sobre uma reforma tributária internacional. Como é que isso se daria? Tem um consenso da comunidade internacional que foi refleito na aprovação por unanimidade uma resolução nas Nações Unidas a finais de 2022 sobre a necessidade de iniciar diálogos intergovernamentais para construir um marco internacional de tributação nas Nações Unidas. Então, os antecedentes dos países africanos, seus esforços por a comunidade internacional reconhecer a importância de uma agenda global deste estilo é o que os países da América Latina podem fazer agora, respaldando o chamado a uma convenção tributária das Nações Unidas, pode ser um fator que mude as forças e as negociações internacionais para abrir passo a uma convenção tributária das Nações Unidas. Falar em Colômbia hoje é falar em esperança no campo fiscal, tanto para reformas tributárias nacionais, quanto para um pacto fiscal regional e uma atuação por uma reforma tributária global justa. Entramos nesse clima de esperança, apoiando uma onda de reformas tributárias justas nos países latino-americanos e caribenhos, onde super ricos e grandes corporações contribuam mais. E também desejando que a Convenção Tributária na ONU, com participação forte do bloco de países africanos, e esperamos que latino-americanos, seja a oportunidade de tornar o processo de reforma tributária internacional mais justo, tanto no processo, com todos os países tendo direito a voto, quanto no conteúdo, garantindo justiça no direito de tributação das empresas multinacionais
e na distribuição dos recursos arrecadados. E se você quiser comentar este episódio ou enviar sugestões de temas para os próximos, é só dar um alô. Você pode nos encontrar no Twitter, _da-sua-conta, ou no Facebook. Em www.edasuaconta.com, você se cadastra para receber a nossa newsletter. E se você preferir, escreve para info@edasuaconta.com com o seu nome e o seu número de telefone, e aí a gente te cadastra na lista de distribuição do É da Sua Conta pelo WhatsApp. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fuller. A produção é da Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Bom, ainda é janeiro, então eu aproveito para te desejar um 2023 repleto de reformas fiscais como a colombiana. Até o próximo!